Olá, turma do quinto ano. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão bem simples, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem retornar aos vídeos anteriores para vocês ir sanando essas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre os números fracionários. Nós vamos começar falando sobre fração. E o que é uma fração? Exemplo, se eu tenho aqui 6 décimos. Bom, eu tenho 6, tá? Partes de 10. Como que é isso, Pro? Exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu tenho 10. Aqui tá dizendo que eu tenho 6 em cima. Então, ó, significa que 6 partes desse chocolate eu comi. Tá? Então, essa barrinha representa 6 décimos. Até 10, eu falo décimos. Passando de 10, eu começo a falar, se fosse assim, ó, 6 aqui sobre 11. Então, eu falo o quê? 6, 11 avos. Se for 7 sobre 100, 7 centésimos. E por aí vai. Se fosse 1000, 7 milésimo. E por aí vai. Nós temos na nossa fração algumas determinações. Exemplo, o 6 aqui é o meu numerador, tá? E o 10 é o meu denominador. Então, numerador é o número que fica em cima e denominador é o número que fica embaixo. Isso é uma fração, tá certo? Nós temos também nessa fração alguns tipos de frações. Exemplo, nós temos a fração própria. Nós temos a fração própria. E o que é a fração própria? É aquela que representa uma quantidade menor que um inteiro. Ou seja, quando o numerador, que é o de cima, é menor que o denominador. Exemplo, eu tenho aqui 6 oitavos, 4 décimos. Tudo isso aqui são frações próprias. Por quê? Porque o meu numerador, tá? Porque o meu numerador é menor que o meu denominador, que é o de baixo, ok? Essa é a fração própria. Nós temos também já a nossa fração imprópria. E qual é a nossa fração imprópria? A imprópria é quando nós temos aí representa a quantidade igual ou maior que o inteiro, ou seja, quando o numerador for igual ou maior que o denominador. Como que é isso, Pro? Eu posso ter aí, ó, 9 oitavos, tá? Eu posso ter 10 sextos. Tudo isso é fração imprópria. Por quê? Porque quando eu tenho uma fração imprópria, eu tenho que somar uma quantidade. Um exemplo, se eu tenho 6 aqui de 10 partes, então eu vou precisar ter esse 6 aqui 2 vezes para poder conseguir alcançar 10 sextos. Então, essa fração ela é imprópria. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, o de cima for maior que o de baixo, eu tenho a fração própria. Toda vez que o de cima, numerador, for maior que o denominador de baixo, eu tenho uma fração imprópria, ok? Nós também temos a nossa fração que nós chamamos de aparente. E o que é a fração aparente? A fração aparente é quando ela pode ser dividida, é quando eu encontro um múltiplo dela. Como que é isso, Pro? Exemplo, 12 sextos. Eu consigo achar uma fração para essa aqui, que seja equivalente a essa, então ela é uma fração aparente. O que é isso? 12 dividido por 6, eu consigo achar um inteiro. Se eu pegar 12 dividido por 6, eu vou achar quem aí de inteiro? Eu vou achar 2, tá? 12 dividido por 6, 2. Então, eu acho aí o meu inteiro, tá? Quando eu faço aí essa divisão da minha fração aparente. Então, toda vez que eu puder dividir e eu achar um inteiro, essa fração era aparente. Exemplo, 15 sextos pode ser uma fração aparente? Não pode. E o que ela é? Ela é uma fração que imprópria. Por quê? Porque o meu numerador
está sendo maior que o meu denominador, tá certo? Então, esses são os tipos de frações que nós temos. Nós também temos as frações equivalentes, que são aquelas frações em que nós fracionamos, na verdade. E o que vem a ser uma fração aparente? É quando eu posso multiplicá-la e encontrar uma outra fração que seja semelhante a ela. Exemplo, se eu tenho 3/5, tá? E eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar por 2, eu vou achar o quê aí? Se eu multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, 3/5 é a mesma coisa que 6 décimos, tá certo? Então, eu consigo continuar fazendo. Se eu multiplicar por 2 e multiplicar por 2, eu vou achar uma outra fração. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. Então, 12 vinteavos é a mesma coisa que 6 décimos, tá? Então, é assim que a gente vai achando a nossa fração aparente, ou a nossa fração equivalente. É quando eu pego essa fração e vou multiplicando até encontrar outras frações que são equivalentes a ela. Nós também temos a simplificação de fração. Como é que a gente faz a simplificação de fração? Exemplo, se eu tenho aqui, ó, 8/16, eu consigo achar uma fração que torne esta fração irredutível? Sim, eu consigo. Como é que eu faço? É só eu ir dividindo até achar. Se eu dividir aqui por 2, eu posso? Posso. Se eu dividir por 2, eu acho quem? 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Eu consigo ainda dividir? Consigo. Por 2, por 2. 4 dividido por 2, quanto que é? 2. 8 dividido por 2, 4. Eu ainda consigo dividir essa fração? Consigo. Por quem? Por 2. Então, eu vou dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu consigo simplificar essa fração? Não, ela já é a fração irredutível. Então, quando eu chego à minha fração irredutível, eu não consigo mais fazer essa redução de fração, tá? Eu posso também fazer essa redução encontrando o MDC desta fração, tá? Quando eu acho o MDC dessa fração, quando eu acho o MDC, então eu consigo fazer essa fração de uma forma já direta, ok? Bom, quando nós temos a fração que pode ser menor ou maior que, exemplo, se eu tenho aqui 5/8 e tenho aqui 3/8, como é que eu sei qual é a maior fração e qual era a menor? Exemplo, então vamos lá. Leonardo e Fagner foram à pizzaria e cada um pediu uma pizza que foi repartida em 8 pedaços. Leonardo já comeu 5/8, enquanto Fagner comeu 3/8. Ou seja, quem foi que comeu a maior parte? Se eu tenho embaixo aqui os denominadores iguais, eu olho aqui para cima e vejo quem é que tem o maior. Quem é maior, 5 ou 3? 5 é maior. Então, ó, a boquinha do sinal maior para 3, tá certo? Então, nós podemos afirmar que 5/8 é maior que 3/8, tá? Então, nós vamos continuando fazendo essas frações e achando quais são as menores, quais são as maiores. Exemplo, se eu tenho 2/5, se eu tenho 3/5 e 2/5 aqui, exemplo, eu tenho 3/5 e cá eu tenho 2/5. Qual é a maior? A maior é 3/5. Quando eu tenho os meus denominadores iguais, eu olho para cima e vejo qual que é o maior. Feito isso, eu consigo achar. Nós podemos afirmar que 2/5 é menor que 2/3, porque quando as frações têm denominadores diferentes e numeradores iguais, o que é isso, Pro? Aqui você viu que quando embaixo, que são os denominadores, forem iguais, você só olha qual é o maior número em cima. Só que, quando é o contrário, quando eu tenho em cima igual 2/5 e cá eu tenho 2/3. Quando eu tenho em cima igual, aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso, ou seja, quando eu tenho denominadores diferentes e numeradores iguais, a maior é aquela que apresentar o menor denominador. Já é o contrário. Quando eu tenho em cima igual
eu preciso olhar quem embaixo é menor. Então, 5 é maior que 3. Então, essa minha fração aqui, ó, ela é a maior. 2/3 é maior que 2/5, tá? 2/3 é maior do que 2/5. Então, eu preciso olhar isso. Quando embaixo for igual, a maior fração é a que tem o maior número em cima. Quando em cima for igual, a maior fração é a que tem o menor número embaixo, tá? Vocês precisam gravar isso. Já nós temos também frações que apresentam tanto o numerador quanto o denominador de forma diferente. Exemplo, se eu tenho aí, ó, 4/6 e eu tenho aí 2/3. Como é que eu faço? Eu preciso tirar o MMC para poder torná-las iguais. Qual é o MMC de 6 e 3? O MMC de 6 e 3 é justamente 6. Então, como é que vai ficar essa fração? 6 e vou repetir em cima, 4 e 2. Quando eu faço isso, eu torno os denominadores iguais. Então, eu tenho que olhar para cima o quê? Quem é o maior? Então, quem é o maior aí? O maior é 4/6, porque está com o denominador, o numerador maior, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem assistir aos vídeos, tá? E ir te sanando essas dúvidas. Então, um beijo da Pro e até mais.